Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Stênio Barbosa. Gostaria de dar início aqui ao Pensar Mineiro 2020. Esse ano, eu sou nefrologista em Divinópolis, Minas Gerais, né? Esse ano estou coordenando o Pensar Mineiro juntamente com a doutora Janaíne Paixão e o doutor Sérgio Aiton. Então, uma honra muito grande estar apresentando aqui o Pensar Mineiro. Bom, gostaria de apresentar um pouco do Pensar Mineiro. Então, todos sabem que é uma sessão anátomo-clínica, né? E ele foi criado pelo nosso ilustre colega Dr. Ricardo Furtado. Dr. Ricardo, ele criou o Pensar Mineiro em 2009 com um objetivo muito claro, claro de integração dos nefrologistas, né? De integração dos nefrologistas da capital, de Minas, com o interior mineiro. Então, um objetivo que foi alcançado desde 2009, o Pensar Mineiro vem continuamente ano após ano, e ao longo do tempo foram realizadas mudanças no formato do Pensar Mineiro, sempre para alcançar o mesmo objetivo, que é da integração. Então, no ano passado, nós começamos a apresentar o Pensar Mineiro ao vivo, justamente para que mais colegas pudessem participar, né? Os colegas do interior pudessem participar, juntamente com o pessoal da capital, e essa abrangência passou as barreiras de Minas Gerais. Então, hoje, creio que aqui a gente está com mais de 100 participantes, com certeza a gente tem colegas nefrologistas de outros estados, então é com muita honra que eu estou aqui representando, né, o Pensar Mineiro, criado pelo Dr. Ricardo. Bom, obviamente que esse ano de 2020 a gente teve que fazer mudanças, né? A nossa reunião presencial não pôde ser realizada, então é a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato totalmente online. Talvez será uma tendência para, né, talvez a gente conseguir uma integração maior ainda com os nossos colegas. Hoje aqui a gente tem a honra de contar com os nossos palestrantes. Eu queria agradecer a doutora Marlene, ao doutor Fabiano e ao doutor Fabrício, os nossos palestrantes de hoje. Doutora Marlene e doutor Fabiano são do Triângulo Mineiro, né? E o doutor Fabrício é de Belo Horizonte. Então, eu gostaria de agradecer aos três. Nós vamos começar, então, o nosso Pensar Mineiro. Eu gostaria, pessoal, de pedir a todo mundo se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fazer algum comentário, a gente utilizar o chat, tá? Deixar o microfone desligado durante as apresentações para facilitar e para a gente conseguir organizar melhor, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Estamos agora com 103 participantes, muito bom. Eu gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o Dr. Fabiano Bichuete, custódio. Ele é mestre em nefropatologia pelo FTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é responsável pelo serviço de nefrologia e transplante renal do Hospital Universitário Mário Palmério, UniUB. Ele é nefrologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, e do Hospital Regional de Uberaba. Ele tem residência em nefrologia pelo Hospital de Base da FAMERP, em São José do Rio Preto, e ele tem o título de especialista pela SBN. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fabiano. A palavra é toda sua. Bom, Stênio, eu queria agradecer a você pelo convite e aos demais coordenadores do Pensar Mineiro. Para mim é uma honra muito grande estar participando esse ano, nesse primeiro formato online. E uma alegria muito grande também estar participando desse evento com a professora Marlene, que é quem eu sempre agradeço pelo tanto que ela me ensinou e me ensina diariamente, aumentando o meu amor aí pela nefrologia. Então, eu queria agradecer e espero que seja o primeiro de vários encontros nessa integração que vocês promovem da capital com o interior. Então, mais uma vez, obrigado a você e a toda a Sociedade Mineira de Nefro. Vamos começar a apresentar o nosso caso. Bom, então nós vamos hoje apresentar o
o nosso caso. Bom, é um paciente de 64 anos, ele é masculino, branco, natural e procedente aqui da nossa cidade de Uberaba. É um paciente que foi internado no hospital em março de 2018. A história desse paciente era um paciente previamente rígido, não tinha nenhuma comorbidade conhecida, iniciou há 5 meses com um quadro súbito de hipertensão arterial e edema de membros inferiores e edema de face. Nesses 5 meses, ele procurou várias vezes o atendimento em unidades de saúde, não foi feito qualquer tipo de investigação e foi somente prescrito antihipertensivos, inicialmente amlodipina e depois atenolol. E depois esse paciente fez uso de furosemida por conta de edema. Ele refere que nessa época ele fez exame de função renal em alguma dessas idas às unidades de pronto atendimento e esses exames, segundo ele, eram normais. Há um mês, esse paciente iniciou com um quadro de náusea, vômito, palidez e hiporexia e há uma semana esse quadro intensificou-se, fazendo com que o paciente procurasse a unidade de pronto atendimento. Dessa vez, devido à piora clínica, foram solicitados vários exames e, frente aos resultados, ele foi encaminhado para internação e investigação diagnóstica. O paciente negava qualquer quadro prévio de infecção, negava artralgia, lesões de pele, uso prévio de medicamentos, a não ser os diuréticos e antihipertensivos que acima eu mencionei. Negava qualquer doença pré-existente, cirurgias prévias ou histórico familiar de doenças renais. O exame físico desse paciente ele estava em bom estado geral, hipocorado 2 cruzes em 4, desidratado, anictérico e febril. Ausculta pulmonar limpa, sem a presença de ruídos adventícios, uma saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente. Parte cardiovascular, ritmo regular, cardíaco regular a 2 tempos, com bulhas normofonéticas sem sopros, uma PA de 160/90, tanto em membro superior direito quanto esquerdo. Abdômen desse paciente plano, flácido, sem visceromegalias, e nos membros chamavam a atenção um edema de 2 cruzes em 4 em membros inferiores. De exames complementares, no momento da internação, foi solicitado hemograma, que evidenciou uma hemoglobina de 8,1, hematócrito de 23%, normocítica normocrômica, série branca de 11.920, com diferencial normal, 202.000 plaquetas. Em relação à função renal, uma creatinina de 3,4, ureia de 100, sódio 144, potássio 5,1, cálcio de 8. Albumina de 2,4, com uma relação albumina-globulina de 0,8. Foi dosado proteinúria de 24 horas num valor de 29.762 miligramas, LDL de 280, triglicérides de 315. A rotina de urina evidenciou 441.000 hemácias, 387.000 leucócitos, com 3 cruzes de proteína. Na investigação secundária, sorologias para hepatite B, C e HIV negativas, VDRL negativo, antistreptolizina O normal, C3 de 40, valor de referência do laboratório de 90 a 180, C4 de 8, valor de referência de 12 a 36, com FAM negativo. A eletroforese de proteínas, no momento, se encontrava em andamento, assim como a dosagem de PANCA e CANCA. De outros exames complementares relevantes, um ultrassom de rins e vias urinárias que evidenciou uma nefrolitíase à esquerda de 0,7 centímetros sem obstrução, mas não havia qualquer sinal de cronicidade. Esse, então, é o caso clínico do paciente, frente ao que foi apresentado, abrir para as discussões e para as hipóteses diagnósticas. Stênio, se você quiser que volta no caso clínico e passa ele de maneira mais rápida, alguma parte dele também. Beleza, Fabiano, acho que está tranquilo. Pode fazer? Pode. Então, só recapitulando,
em relação ao nosso caso. Então, paciente de 64 anos, um início de súbito de hipertensão há 5 meses. Esse quadro evoluiu a 1 mês com náusea, vômito, palidez e hiporexia, sendo que há 1 semana houve a intensificação do quadro e ele partiu para internação. Então, tudo começou há 5 meses atrás, com um quadro de hipertensão e edema em um paciente previamente rígido, que negava qualquer uso de medicamentos, infecções, histórico familiar de doença renal ou qualquer alteração. Exame físico, de positivo, o fato dele estar hipocorado, 2 cruzes em 4, ter edema de membros inferiores e está apresentando realmente o quadro de hipertensão. E nos exames complementares, anemia, uma hemoglobina de 8,1, comprovando uma disfunção renal, creatinina de 3,4, a marcante proteinúria de quase 30 gramas, hipoalbuminemia, dislipidemia, a rotina de urina mostrando um caráter proliferativo de hematúria e leucocitúria, e na investigação secundária, sorologias negativas, dosagem de complemento reduzida, FAN negativo, e 2 exames importantes ainda em andamento, a eletroforese de proteínas e a dosagem do ANCA. Beleza, Fabiano. Muito bom. Eu gostaria agora de convidar o nosso debatedor da noite, que é o Dr. Fabrício Augusto Marques Barbosa. Dr. Fabrício, ele é graduado pela UFMG, foi graduado em 2002, fez residência em clínica médica no João 23 e em nefrologia na Santa Casa. Ele é titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN. Ele é coordenador do serviço de nefrologia e preceptor da residência em clínica médica do Hospital da Unimed e é nefrologista do corpo clínico da Nefroclínicas, em Belo Horizonte. Dr. Fabrício, a palavra é toda sua. Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite da Sociedade Mineira de Nefrologia para participar novamente desse Pensar Mineiro e é um prazer estar aqui. Vou iniciar minha apresentação aqui, então. Como o doutor Estênio disse, trabalho no Hospital da Unimed, na Nefroclínicas, e agora, no próximo mês, a gente está iniciando também as atividades no Instituto Horizonte, que é mais um novo hospital que tá abrindo aqui em Belo Horizonte. Então, eu vou repassar o caso clínico aqui, semelhante ao que o doutor Fabiano fez. Então, a gente está diante de um paciente idoso que começou com sintomas há 5 meses, progredindo um pouco pior há 1 mês e de forma mais intensa há 1 semana. E esses sintomas, inicialmente, com edema e hipertensão, evoluindo aí com hiporexia, náusea e palidez cutânea. Nos exames, o que chama atenção? Uma disfunção renal significativa, com uma taxa de filtração estimada de 18 ml por minuto, uma proteinúria maciça associada a hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, um sedimento urinário rico com hematúria, sem menção se é uma hematúria glomerular ou não, piúria e proteinúria. Além disso, a presença de uma anemia normocítica e normocrômica desproporcional à taxa de filtração atual do paciente. Um ultrassom sem sinais de cronicidade, a presença marcante de uma hipocomplementenemia, tanto das frações C3 quanto da fração C4, as sorologias negativas mais importantes, VDRL, HIV e hepatites, o FAN negativo, e como o doutor Fabiano disse, uma eletroforese de proteína e o ANCA, que são 2 exames muito importantes, então estão em andamento. E eu recebi do Dr. Fabiano algumas hipóteses diagnósticas iniciais, foram levantadas por ele. Uma glomerulonefrite membrana proliferativa secundária, que é uma glomerulonefrite por C3, presença de uma glomerulonefrite pós-infecciosa, vasculites ANCA relacionadas,
amiloidose, o mieloma múltiplo, ou até mesmo a nefropatia membranosa. Então, partindo daí, eu vou começar o meu raciocínio clínico. Inicialmente, buscando aí um diagnóstico sindrômico, a gente tem claramente uma paciente com uma síndrome nefrótica, uma proteinúria acima de 3,5 gramas, um grande edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Associado a isso, muito provavelmente uma síndrome nefrítica, que ele iniciou o quadro com hipertensão e edema, chama atenção aqui, e tem uma hematúria também, apesar de eu não ter ainda a certeza, a gente não tem informação exata se essa é uma hematúria glomerular. Em relação ao diagnóstico funcional desse paciente, será que estamos diante de uma injúria renal aguda, de uma doença renal aguda, ou mesmo de uma doença renal crônica? Então, eu vou passar aqui um pequeno slide do relatório da conferência do CADIGO, mais recente, publicado agora em junho, que mostra algumas definições. A primeira definição de doença renal crônica clássica, que a gente já conhece, que é a presença de marcadores de disfunção renal, de marcador de dano renal ou a disfunção renal por mais de 3 meses, e um conceito aqui de uma doença renal aguda, que seria essas mesmas alterações com a duração menor do que 3 meses, e uma subcategoria da doença renal aguda, a injúria renal aguda, que são quando essas alterações de função renal ocorrem dentro de uma semana. E algo interessante, que eu não sei se para o nosso português isso vai vingar, que o CADIGO sugere a gente usar o termo de doença aguda do rim, injúria aguda do rim e doença crônica do rim, em detrimento da doença renal crônica, buscando aí um maior entendimento da população leiga. Mas, como eu disse, acho que para o nosso português, não sei se esses termos vão vingar muito. Então, a gente está diante de um paciente que classicamente que claramente tem sintomas há 5 meses, e muito provavelmente ele já tem esse dano renal, pelo menos proteinúria. Essa proteinúria muito provavelmente vem dessa data. Então, a gente tem um paciente com doença renal crônica. Em relação à função renal, eu não consigo afirmar com os exames apresentados se a gente está uma paciente que tem uma doença renal aguda, talvez superposta a essa doença crônica, ou até mesmo uma injúria renal aguda, que eu vou comentar um pouco para frente. Será que tem um outro fator agressor em cima de uma glomerulopatia prévia? Então, é algo a ser avaliado. E em relação ao diagnóstico topográfico, em que local do rim a gente tem a lesão desse paciente? Então, nitidamente, a gente tem uma lesão glomerular, com essa proteinúria, além de um sedimento urinário mais rico, né? A gente tem a lesão glomerular, alguma lesão na membrana basal, lesão de podócito. Não tem uma menção exata de dismorfismo ou cilindúria, como eu disse, e a gente tem ativação de complemento, né? E as doenças glomerulares, sabidamente, vão cursar. O complemento está muito implicado na gênese das doenças glomerulares. No túbulo intertício, provavelmente está bastante acometido também. A gente tem, nesse paciente, piúria, que pode sugerir aí um processo inflamatório secundário, ou mesmo da própria doença de base, ou até mesmo infeccioso. Em relação ao compartimento vascular, em relação ao macrovascular, que fala a favor disso, seria uma hipertensão de início tardio, paciente sabidamente com dislipidemia, mas, entretanto, ele não tem a presença de uma vasculopatia prévia, que poderia aí sugerir o diagnóstico de uma estenose de artéria renal, por exemplo. Em relação ao compartimento venoso, a gente tem um fator de risco muito importante, que é a proteinúria maciça. Associada à hematúria, a gente poderia pensar aí num diagnóstico de trombose de veia renal, mas a gente não tem
outras características que seriam típicas da trombose de veia renal, como dor lombar, aumento e hipercogenicidade renal, apesar do ultrassom ter baixa sensibilidade. Em relação ao cometimento da microcirculação, é possível também, como uma das principais hipóteses serão as vasculites, pode haver um comprometimento significativo dessa microcirculação renal. E qual então seria a doença? Qual é o diagnóstico nosológico? Provavelmente a gente está diante de uma glomerulopatia de evolução rapidamente progressiva, uma doença que cursa com hipocomplementenemia, com ativação da via clássica, por conta do consumo tanto de C3 quanto de C4. Como um diagnóstico diferencial, eu colocaria aí uma glomerulonefrite unicamente proteinúrica, superposta por uma doença renal aguda ou uma injúria renal aguda. Por exemplo, uma glomerulonefrite crescente que é superposta a uma outra glomerulonefrite, trombose de veia renal ou uma nefrite intersticial aguda. E qual, então, que é a causa, o diagnóstico etiológico dessa doença? Será que é uma doença primária ou secundária? Então, nos próximos slides, vou tentar responder essas questões. Do ponto de vista epidemiológico, pegando a idade do paciente, as glomerulopatias mais prevalentes, colocadas nesse estudo aqui, publicado em 2017, com quase 30 anos e mais de 21 mil biópsias feitas nos Estados Unidos, a GESF e a nefropatia diabética são as doenças mais prevalentes na idade do paciente, seguidas pela nefropatia membranosa, pelas vasculites ANCA-relacionadas. Aqui, dentro das doenças que tem o fenótipo de síndrome nefrótica, as duas primeiras que eu pontuei, junto com a nefropatia membranosa. E nas patologias com síndrome nefrítica, claramente a vasculite ANCA-relacionada se destaca na idade do nosso paciente. Proporcionalmente, então, naqueles pacientes com síndrome nefrótica, a GESF, a nefropatia membranosa, as doenças, aqui seriam a nefropatia membranosa, a nefropatia diabética, e chama atenção também o crescimento aqui da amiloidose e também das doenças relacionadas às gamopatias monoclonais. E nas doenças com fenótipo de síndrome nefrítica, as vasculites ANCA-relacionadas vão se destacar de forma importante, com uma redução da prevalência tanto de nefrite lúpica quanto de nefropatia por IgA. Com relação à prevalência na idade, a diferença principal entre homens e mulheres é a presença grande da nefrite lúpica no sexo feminino. Não há diferença significativa entre as outras patologias. E com relação à etnia, a raça branca do nosso paciente tem uma prevalência muito maior das vasculites ANCA-relacionadas. Apesar que esse estudo ele englobou poucos pacientes latinos e a gente sabe que a nossa população é muito miscigenada. Pegando, então, em relação às mais prevalentes, a vasculite ANCA-relacionada, ela vai se destacar por conta da sua evolução. Então, a gente tem uma ativação de neutrófilo a partir do anticorpo ANCA, interagindo com o antígeno ANCA, e uma ativação local do sistema de complemento. Mas chama atenção de que, na circulação, o nível sérico dos complementos, habitualmente, ele está normal nas vasculites ANCA-relacionadas. Então, falando a favor do diagnóstico das vasculites ANCA-relacionadas, a gente tem a idade do paciente, na qual a prevalência dessa doença é muito alta, o tempo de evolução rapidamente progressivo, a presença aí de uma síndrome nefrítico-nefrótica e a presença de uma anemia desproporcional à taxa de filtração glomerular, visto que a vasculite ANCA-relacionada é uma doença sistêmica. Contrário
a esse diagnóstico, falando contra o consumo de complemento, que realmente não é comum nas vasculites ANCA-relacionadas, apesar do complemento também ter uma importância na patogenia da doença. E a presença da proteinúria maciça, que não é tão comum. Geralmente a gente tem uma proteinúria subnefrótica ou nefrótica em graus menores. A GES, apesar de não ter sido pontuada pelo apresentador inicialmente, pelo Dr. Fabiano, é uma doença que também tem uma prevalência muito grande nessa idade e tem causas muito variadas, desde causas primárias, adaptativas, associadas a medicações genéticas e até mesmo associadas a infecções. E, além disso, tem uma apresentação muito variável, desde cursos relativamente com prognóstico bom até a GES colapsante, que tem um prognóstico muito reservado. Então, a favor do diagnóstico de GES, a gente tem a idade do paciente, a presença de uma proteinúria maciça e a presença da disfunção renal. Falando falando contra o diagnóstico de GES, a presença do consumo de complemento, que também é muito raro na GES, além do tempo de evolução. Na maioria dos casos, é uma doença que gasta pelo menos alguns anos para evoluir com a doença renal estágio terminal. A nefropatia membranosa se destaca aí principalmente pela presença dessa proteinúria maciça, das patologias renais que geram um dos maiores níveis de proteinúria. E nos pacientes idosos chama atenção uma associação muito importante, quase que 20% dos pacientes acima de 57 anos eles vão ter algum grau de malignidade, já que o nosso paciente tem uma anemia desproporcional à disfunção renal, pode ser que tenha alguma outra doença oculta aí. Então, o paciente a favor do diagnóstico de nefropatia membranosa, a idade, a proteinúria maciça, e será que tem aí alguma associação com neoplasia oculta? Ainda falando contra esse diagnóstico, o consumo do complemento, que realmente não é comum, não acontece na nefropatia membranosa, a presença da disfunção renal, que também não é comum, além do tempo de evolução e a presença de hematúria. Como eu falei muito do complemento aqui, fazendo uma recapitulação aqui, a gente tem as duas vias principais de ativação do complemento, a via alternativa e a via clássica. Na via alternativa, a gente tem o consumo principal de C3, e sendo que na via clássica a gente tem o consumo, além do C3, a gente também tem o consumo de C4. Tá? A via das lecitinas é outra via de ativação, mas menos frequentes. E dentre as glomerulopatias, aquelas que causam ativação da via clássica, as principais são a glomerulonefrite lúpica, a glomerulonefrite membrano-proliferativa, glomerulonefrite associada à infecção e a crioglobulinemia. Nas vias da lecitina, a nefropatia por IgA, e na via alternativa, principalmente a síndrome hemolítica urêmica atípica, a glomerulopatia por C3, também a nefropatia por IgA e a vasculite ANCA-relacionada, apesar de que nessas duas patologias a gente raramente vê um consumo dos níveis séricos de complemento. Então, dentre essas patologias, eu vou destacar aqui as duas principais com consumo tanto de C3 e de C4, que é a nefrite lúpica e a glomerulonefrite membrano-proliferativa. Sendo que, muito contrário a esse diagnóstico de nefrite lúpica, a gente tem aí a idade do paciente, né? A presença, o fato de ser um paciente do sexo masculino, onde a prevalência da nefrite lúpica é muito mais baixa, e já um FAM não reagente. Acho que por isso a gente pode praticamente afastar o diagnóstico de nefrite lúpica, né? Se vier isso na biópsia, com certeza vai ser uma surpresa. E falando então da segunda patologia ali do quadro, a glomerulonefrite membrano-proliferativa,
que na classificação mais atual, baseada na sua imunofluorescência, ela pode ser dividida naquelas mediadas por imunocomplexos, nas mediadas por C3, provavelmente a C3 dominante, aquelas que não têm relação com complemento ou imunocomplexo, além da membrana proliferativa com imunofluorescência negativa, que é a microangiopatia trombótica. Então, a glomerulonefrite, assim como a GESF, ela tem um espectro de causas e de fenótipos bem variados. Entre aquelas com C3 dominante, a gente se divide principalmente a doença do depósito denso e a glomerulonefrite por C3. Temos aqui a glomerulonefrite pós-infecciosa. Nesse outro canto aqui, as glomerulonefrites membranoproliferativas desencadeadas por imunocomplexo e outras formas secundárias, como, por exemplo, a crioglobulinemia, além de outras formas que podem se encaixar, tanto quanto o padrão C3 dominante, quanto o outro padrão não C3 dominante. E dentre os dois tipos C3 dominantes, a gente tem a doença de depósito denso e a glomerulonefrite por C3. E uma teoria muito interessante é que o grau de desregulação da C3 e da C5 convertase é que vão definir esse fenótipo. Então, se for uma maior desregulação da C3 convertase, o fenótipo da doença de depósito denso, e uma maior desregulação da C5 convertase, o diagnóstico da glomerulonefrite por C3. Então, falando a favor do diagnóstico de uma dessas duas patologias, a presença de uma síndrome nefrítico-nefrótica e o consumo de C3. E falando contra a idade do paciente, que são doenças que geralmente vão acontecer numa idade bem menor, na população mais jovem, crianças e adultos jovens, a presença do consumo de C4, que não é esperado para essas patologias, além do tempo de evolução, que são doenças um pouco mais insidiosas. Então, nessa classificação da glomerulonefrite membrana proliferativa, já falei aqui da glomerulonefrite por C3, da doença do depósito denso. Como a gente tem aqui a aparente ativação, temos a ativação do complemento, e quando a gente tem a presença de imunoglobulinas, isso pode se comportar de forma monoclonal, e aí a gente tem que buscar as doenças com paraproteinemias e ativação policlonal, buscar outras doenças secundárias, como doenças reumatológicas e principalmente doenças infecciosas. E após a gente excluir isso tudo, é que a gente vai poder dizer que isso é uma glomerulonefrite membrana proliferativa primária. Então, a gente tem uma série de patologias, tanto reumatológicas, infecciosas e as paraproteinemias, que vão gerar esse padrão de glomerulonefrite membrana proliferativa. Dentre as formas secundárias, eu gostaria de destacar aqui, por conta de onde é o paciente, né, de morar em Minas Gerais, da glomerulopatia esquistossomótica, que pode ter um fenótipo também variado, desde proteinúria assintomática até síndrome nefrótica, até uma progressão para a doença renal crônica terminal. E, apesar da gente estar em Minas Gerais, onde o paciente mora no Triângulo Mineiro, não é uma região endêmica de esquistossomose. Isso aí vai se concentrar principalmente nas regiões central e nordeste de Minas Gerais. Mas não dá para, a gente não tem muito essa história, se ele teve viagem, se ele teve contato com águas naturais, nem temos essa história de uma hepatopatia. Então, a presença de uma síndrome nefrítico-nefrótica e o consumo do complemento é compatível com a glomerulopatia esquistossomótica, mas a epidemiologia nem tanto, apesar de ser em Minas Gerais, o tempo de evolução também não está compatível e a ausência de uma evidência aí de hepatopatia também falam contra o diagnóstico da esquistossomose. Nas glomerulonefrites relacionadas a infecções, a gente pode dividir a glomerulonefrite pós-infecciosa, que é aquela que vai acontecer
alguns dias ou até 4 semanas após alguma infecção evidente, e aquelas relacionadas aos processos infecciosos, principalmente as doenças crônicas, podem ser tanto bacterianas, virais, fúngicas ou até mesmo parasitárias. A gente aí, e nessas patologias, a gente vai ter um consumo de complemento, a presença de uma síndrome nefrítico-nefrótica é comum, entretanto, o tempo de evolução não está característico e também não há sinais, não tem nenhum critério infeccioso nesse paciente que nos fale a pensar numa glomerulonefrite relacionada a alguma infecção. A próxima patologia, então, são as paraproteinemias. E a gente tem diversas doenças glomerulares, desde a amiloidose, a presença de depósitos monoclonais, doenças imunotactoides que podem ser causadas por proteínas monoclonais diferentes e também com uma alteração ultraestrutural diferente. Dentre essas patologias, eu vou destacar 2 aqui. A glomerulonefrite monotactoide, que pode cursar com proteinúria, síndrome nefrótica, disfunção renal e hipocomplementemia, e a glomerulonefrite crioglobulinêmica, com proteinúria, hematúria, um componente de síndrome nefrítico-nefrótica, hipertensão, púrpura e também hipocomplementemia. Nas demais, a gente não tem um consumo significativo do complemento. E destacando um pouco mais essas 2, então, na glomerulonefrite crioglobulinêmica, a média de idade dos pacientes é em torno de 62 anos, sendo que é mais comum em mulheres e tem uma presença maior de manifestações extrarrenais. Hipertensão grave é comum, nosso paciente tem, a presença da hipocomplementemia também é comum e está muito associada à hepatite C, a sorologia negativa, e ao linfoma linfoplasmocítico. Em relação à glomerulonefrite monotactoide, temos aí manifestações extrarrenais que são incomuns. A idade também bate com o nosso paciente, na idade de maior acometimento entre 57 e 61 anos, sendo que é mais comum em homens. Eu chamo a atenção aqui para a presença de uma proteinúria nefrótica mais importante, sendo que a média de 6 a 11 gramas por dia, mas é um nível maior de proteinúria do que em outras paraproteinemias, principalmente na crioglobulinêmica. E essa hipocomplementemia não é incomum, estando também associada à LLC e à linfocitose monoclonal de células B, que talvez possa explicar aí a presença de uma anemia desproporcional à taxa de filtração glomerular. Além de ter um padrão de biópsia bem variado, tanto padrão membrano proliferativo, pode haver a presença de depósitos subendoteliais, pode haver um padrão membranoso, talvez justificando essa proteinúria muito importante, padrão proliferativo endocapilar e crescentes focais e necrose fibrinoide, justificando a piora da função renal. Então, minhas principais hipóteses diagnósticas seriam aí, então, a glomerulonefrite monotactoide, talvez associada aí a um quadro, uma paraproteinemia ou uma doença hematológica, a glomerulonefrite membrana proliferativa secundária a alguma doença neoplásica, principalmente as neoplasias hematológicas, a glomerulonefrite membrana proliferativa secundária relacionada a alguma infecção crônica, que é o quadro clínico, na verdade, nesse momento ainda não sugere, menos frequente aí, ou menor probabilidade, talvez uma glomerulonefrite crioglobulinêmica, que geralmente cursa com consumo muito importante de C4. O consumo de C4 tende a ser mais intenso até do que o consumo de C3. Tá? Agradeço aí a participação e deixo o convite para nos visitar tanto no Hospital Unimed, na Nefroclínicas e lá no Hospital Horizonte, que nós vamos ter uma vista de toda a cidade muito bonita lá de cima. E deixo aqui meu e-mail para o contato, para quem quiser entrar em contato e conversar mais. Um abraço.
Muito obrigado, doutor Fabrício. Excelente debate, muito proveitoso mesmo. Gostaria de lembrar o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, utilizar o chat, pessoal, para a gente conseguir controlar melhor. E agora eu vou chamar a doutora Marlene Antônia dos Reis. A doutora Marlene possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela tem mestrado em Patologia Humana pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e doutorado em Patologia Humana também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela é professora, foi professora de dedicação exclusiva na disciplina de Patologia Geral da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de 1988 a 2019. Ela aposentou-se como professora titular. Atualmente atua como médica patologista e como professora voluntária na disciplina de Patologia Geral da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Muito obrigado mais uma vez, doutora Marlene, por aceitar nosso convite e por dar-nos a honra de contar com a senhora aqui hoje. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite da Sociedade Mineira de Nefrologia, que foi feita pelo Sérgio e pelo Stênio, para participar desse evento. É uma grande satisfação estar ao lado do Fabiano e do Fabrício para apresentar esse caso, mas a nossa satisfação é maior ainda pela presença de vocês. Eu vi que temos aqui grandes amigos, alunos, ex-alunos, então a nossa alegria é maior ainda por vocês, pela presença de vocês, a participação de vocês. Muito obrigada. Bom, aqui nós temos esse é o prédio aqui central da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde nós recebemos as biópsias renais na disciplina de Patologia Geral, onde trabalhamos com esse time aqui. E para fazer o diagnóstico, nós associamos o quadro clínico laboratorial com as alterações morfológicas, presença ou não de imunocomplexos e complementos, associados à alteração tanto sobre a microscopia de luz comum, quanto sobre a microscopia eletrônica. Esse paciente, então, idoso, mais de 60 anos de idade, com a hipertensão arterial recente, leucocitúria, hematúria, proteinúria bastante alta, 29 gramas. No sangue, aumento de creatinina, albumina baixa. E, na época da biópsia, alguns exames em andamento, mas não só o ANCA, não tinha ainda resultado de complemento. Então, o leque de hipóteses diagnósticas ainda foi maior ainda do que esse apresentado. Então, tinha amiloidose, doença de cadeia leve, vasculite IgA, membranosa. E a biópsia é feita por agulha, representando as diferentes partes do néfro, e pode pegar tanto córtex quanto medular. Na nossa rotina, nós recebemos 3 amostras, uma para microscopia de luz, que é emblocada em parafina, outra a fresco, que é congelada para pesquisa de imunocomplexos e complementos, e uma terceira para microscopia eletrônica. Nessas 3 técnicas, avaliamos os compartimentos do rim. Aqui, um quadro normal para compararmos com a biópsia. Então, os túbulos bem próximos uns dos outros, o compartimento intersticial praticamente virtual, esse é o normal. Compartimento vascular, aqui uma artéria interlobular, com a íntima, com a espessura normal, bem fininha, com endotélio, o espaço subendotelial praticamente virtual. A camada média muscular e adventícia, esse conjuntivo em volta à última camada. E o compartimento glomerular, o normal, as alças capilares bem abertas, em que identificamos aqui o espaço urinário, o epitélio parietal da cápsula de Bowman, achatado, normal. E no tufo capilar glomerular, nós temos 3 estruturas básicas, que são as células, a matriz e a membrana basal. Sendo que nessa coloração de HE, nós vemos bem aqui as células, o podócito, voltado para o espaço urinário, as células endoteliais atapetando o interior do capilar,
Células mesangiais que produzem a matriz mesangial, que é melhor visualizada aqui no tricrômico e também na prata. Na prata, nós vemos bem também a membrana basal. Esse é o padrão normal. E esse glomérulo normal, visto a eletrônica, vemos aqui também todas essas estruturas. Então, as hemácias, capilares abertos, o espaço urinário, diferentes tipos de células. Podócito, por exemplo, na eletrônica de varredura, essa célula belíssima, né, que tem um citoesqueleto bem organizado, com os prolongamentos, aí até a membrana basal, nesse esquema, então, os prolongamentos primários, secundários, até o pedicelo, que chega na membrana basal e, juntamente com o endotélio fenestrado, forma a barreira de filtração. Então, vemos o podócito, emitindo aqui os prolongamentos até os pedicelos, a membrana basal contínua e o endotélio fenestrado. Então, essa é a barreira de filtração, em que vemos o endotélio com as fenestras, membrana basal contínua, os pedicelos aqui com o diafragma e slit. Lembrar que essa estrutura é rica em cargas negativas e o formato desses pedicelos acaba tendo uma área muito grande de cargas negativas. De tal maneira que, quando há o apagamento, o achatamento, há redução também dessas cargas, influenciando aí na barreira de filtração. Esse é o padrão normal. Mas e a biópsia que recebemos? Recebemos as 3 amostras. Essa primeira para parafina, a via medular e córtex, 23 glomérulos, 4 totalmente esclerosados. E os glomérulos já chamavam atenção desde o pequeno aumento. Salientes, grandes, era uma lesão difusa, todos eles estavam acometidos. E a coloração do picrocílios, tudo isso em vermelho, entre os tubos que vemos, já é fibrose, corocolágeno tipo 1. Cerca de 30% da área cortical já apresentava fibrose e atrofia tubular, então lesão crônica. Uma artéria interlobular, um espessamento fibrelástico acentuado, isso no tricrômico e também aqui na prata. E no pequeno aumento já chamava atenção 2 áreas, 2 regiões mais avermelhadas, coradas pela fucsina, no HE bem eosinofílica, e havia células também, como fazemos cortes seriados, coincidia essa lesão na parede de vaso. Então, nós temos o infiltrado inflamatório transmural, aqui no vaso, caracterizando uma vasculite aguda. E no glomérulo, aqui o normal, para comparar as alças capilares abertas, nós observamos um aumento de células, luzes dos capilares todas fechadas, existe uma hipercelularidade, uma proliferação de células. E em algumas alças capilares, esses depósitos eosinofílicos contínuos, que são geralmente na topografia subendotelial, que é o local em que a lesão é mais grave no glomérulo, os depósitos subendoteliais. Além disso, em 3 glomérulos, havia proliferação de células da cápsula de Bowman, ocupando aqui o espaço urinário, que é crescente, lesão grave no glomérulo. No picrocílios, observamos bem aqui a cápsula de Bowman e as células ocupando o espaço urinário. Há uma retração aqui, um encarquilhamento das alças, né, nesse segmento. E no tricrômico, observamos que tem também matriz. Então, a maior parte, a maioria dessas células são células mesangiais, que produzem a matriz. Vista também aqui o aumento de matriz na impregnação pela prata. E algumas alças, nós vemos duplicação da membrana. E esse padrão em que tem proliferação de células e duplicação de membrana é o padrão membrano proliferativo. Então, nós temos a microscopia de luz, já lesões crônicas, espessamento fibrelástico da íntima, uma fibrose intersticial e atrofia tubular em cerca de 30%, e uma vasculite aguda associada a um padrão membrano proliferativo no glomérulo, com alguns glomérulos com crescente. Basicamente, esse padrão membrano proliferativo, antigamente, e aqui eu sei que tem algumas pessoas da minha época, né? A gente dividia assim, membrana proliferativa tipo 1, depósitos no mesângio e subendoteliais. Tipo 2, depósitos na membrana basal
vistos na eletrônica bastante eletron-denso, que é a doença do depósito denso, e o tipo 3, depósitos além no subendotelial, semelhante ao tipo 1, tinha também depósitos subepiteliais, do lado de fora da membrana basal. Isso já não existe mais, essa descrição puramente morfológica, porque o mais interessante é ver a patogênese, né? Mecanismos de lesão, do que simplesmente o padrão morfológico puro. Que etiologia é essa, né? Que mecanismos de lesão nós temos? Então, aqui nós vemos um esquema com os 3 tipos originais. Então, o mais importante é ver a natureza dos depósitos nessas entidades. Se tiver complemento e imunoglobulina, independente do padrão morfológico, pensamos nas entidades nas doenças autoimunes, infecções e gamopatia monoclonal, evidenciando a ativação de via clássica. Tem depósitos de imunoglobulinas e também complemento. Então, no esquema, imunoglobulina associada ao complemento. Por outro lado, se tiver apenas depósito de complemento, via alternativa, em que não tem imunoglobulina, tem apenas complemento. Então, o mecanismo de lesão seria aí através do complemento. Então, para fazer a pesquisa de imunocomplexos e complementos, recebemos uma segunda amostra fresco, em que congelamos em nitrogênio líquido, fazemos vários cortes e pesquisamos essa bateria aqui. Cadeia pesada de imunoglobulina, IgA, IgG, IgM, cadeia leve, kappa, lambda, e também complementos, C1Q, C3 e também o fibrinogênico. Nessa amostra, havia 21 glomérulos, 2 totalmente esclerosados e 5 com crescentes celulares. O IgA, negativo no glomérulo, positivo em cilindros. IgG, negativo. IgM, negativo no glomérulo. E IgM estava positivo na parede de vaso. Lembro que nós tínhamos uma vasculite. Então, toda vez que tiver lesão em vaso, o IgM pode depositar. E geralmente é inespecífico. Então, nós temos que cadeias pesadas, IgA, IgG, IgM no glomérulo, negativo. Esse padrão do IgG é assim mesmo, ele tem um background aqui maior do que o IgA, do que o IgM, esse negativo. Tanto kappa quanto lambda no glomérulo, negativo, apenas positivo em cilindro, representando então o que é kappa e lambda do IgA, que tinha IgA no cilindro, né? Que é inespecífico também. C1Q negativo e o C3 positivo, tanto em mesângio quanto em alça capilar. Portanto, o que nós vimos na microscopia de luz, aqueles depósitos eosinofílicos, eram C3, apenas C3. Diante disso, estamos frente a essa lesão no glomérulo por C3. Então, nós temos glomerulonefrite por C3 associada à vasculite. Então, o mecanismo de lesão deve ser, então, um predomínio, né, da via alternativa do complemento, porque nós só temos depósitos de C3. Não havia depósitos nem de cadeias pesadas, nem de cadeias leves das imunoglobulinas. Então, via alternativa do complemento. Próximo passo, então, é saber se tem, sob a microscopia eletrônica, depósito denso na membrana basal ou não. Na amostra da eletrônica, medular e córtex, com 6 glomérulos, sendo um totalmente esclerosado e um com crescente. Aqui no local da crescente, essas células ocupando o espaço urinário, né? E aqui o espaço urinário, o tufo capilar glomerular já retraído, mais encarquilhado, mas ainda é possível observar no mesândio depósitos eletrondensos e aqui, seguindo essa alça, depósitos também eletrondensos subendoteliais, do lado de dentro. E aqui, o podócito não tem mais aqueles pedicelos, o citoplasma bastante retificado, então apagamento dos pedicelos. Em algumas alças, vemos aqui o espaço urinário, membrana basal, grandes depósitos subendoteliais. Algumas alças, a membrana basal bastante enrugada, encarquilhada,
E aqui nós vemos uma outra alça membrana basal preservada, assim como nessas duas alças capilares aqui, em que temos aqui o espaço urinário, o podócito, desse lado, com apagamento dos pedicelos, e a membrana basal aqui sem depósitos eletrodensos. Da mesma maneira, essa outra membrana basal. Portanto, não tem depósito denso na membrana basal. Então, é uma glomerulopatia por C3 sem os depósitos, né? Não, sem ser DDD. Então, nós temos uma glomerulonefrite por C3 associada à vasculite, né? Associando essas três técnicas. Além disso, lesões crônicas de espessamento intimal, aqui fibroelástico, além de fibrose intersticial e atrofia tubular em 30% dessa área cortical. Pode-se dividir as glomerulonefrites, de acordo aqui com os mecanismos genéricos, aqui uma revisão de 2019, aquelas causadas por imunocomplexos, mediadas por imunocomplexos, como nefropatia IgA, nefrite lúpica, aquelas relacionadas à infecção, pós ou pré-infecciosas, glomerulonefrite fibrilar, as ANCA associadas, tanto anti-mieloperoxidase como a proteinase 3. A antimembrana, essas aqui, ANCA relacionadas, são falcimunes. A tipo antimembrana basal glomerular tem anticorpo específico contra antígeno da membrana basal, padrão linear na imunofluorescência. Gamopatia monoclonal, tanto aquelas proliferativas, padrão membrana proliferativa, como doença do depósito, por exemplo, de cadeia leve ou mesmo de cadeia pesada. E separado, glomerulopatia por C3, que pode ter ou não depósito eletrondenso na membrana basal. Então, ser DDD ou não. No nosso caso, então, era glomerulopatia por C3, sem depósito eletrondenso. Como vimos, uma hiperativação da via alternativa do complemento, levando a essa glomerulonefrite por C3. Como o Fabrício já comentou, né, sobre o sistema complemento, é um importante sistema, né, de defesa frente a micro-organismos, produz na fase final complexo de ataque à membrana, mas tem vários outros papéis aí no processo inflamatório. Algumas partículas são quimiotáticas para neutrófilo, para leucócitos, opsonização, né, facilitando a fagocitose, então é muito importante. Sendo 3 vias de ativação. A via clássica, a partir de imunocomplexos, que é reconhecido pelo CMQ. A via das lectinas, em que a superfície de micróbios já é reconhecido diretamente, né, com a proteína ligadora de manose. E, em ambos os casos, a ativação de C4 e C2, formando a C3 convertase da via clássica aqui do complemento. Essas duas vias, se retirar do gatilho, pronto, não é desencadeado, né? Então, basta retirar aqui o gatilho. Diferente da via alternativa do complemento, em que se faz de maneira espontânea a hidrólise aqui do C3 continuamente em baixa quantidade, que, junto com o fator B, forma aqui a C3 convertase, da via alternativa, e que pode continuar. Só não continua se tiver fatores que inibem, como, por exemplo, o fator H. Então, para evitar essa hiperativação da via alternativa do complemento, nós precisamos realmente dessas moléculas reguladoras dessa via, como o fator H, fator I. E vemos aqui no outro esquema, que é mais simplificado, as 3 vias, sendo que a via alternativa do complemento temos como as proteínas principais ativadoras, o próprio C3 e o fator B. E as principais proteínas reguladoras ou inibidoras, temos aqui o fator H, assim como as proteínas relacionadas ao fator H, o fator I. E existe um perfeito equilíbrio entre essas proteínas ativadoras e as reguladoras, inibitórias. Mas em condições em que a mutação dessas moléculas, tanto as das ativadoras quanto das inibidoras, ou então a presença de autoanticorpos contra alguma dessas proteínas, pode haver um desequilíbrio
e uma hiperativação dessa via alternativa do complemento. Então, aqui nós temos mutações nas diferentes moléculas que podem acontecer, tanto ativadoras quanto reguladoras, inibitórias. E aqui nós temos anticorpos que podem ter. Por exemplo, anticorpo contra a C3 convertase, que é o fator nefrítico, C3-nef, pode acontecer. Assim como anticorpos contra qualquer um dos outros fatores, fator H, fator I, fator B e assim por diante. Muito bem, a célula que produz o anticorpo é a célula B, ou plasmócito. E quando nós temos paciente já acima de 50 anos de idade, ou idoso, uma das possibilidades de aparecimento desses anticorpos é a presença de algum clone monoclonal, um clone, né, dessas células, que começa a produzir, então, esses anticorpos. E tanto esses anticorpos podem lesar o rim de maneira direta quanto indireta, formando uma gamopatia monoclonal de significado renal. E aqui um trabalho de 2019, publicado pelo Grupo Internacional que estuda a gamopatia monoclonal de significado renal, reuniu em 2017, foi essa publicação, em que apresenta aqui as entidades, né, de gamopatia monoclonal de significado renal, que pode ter lesão em qualquer compartimento lá do rim, tanto vascular, né, por exemplo, aqui, glomerulonefrite crioglobulinêmica, né, os depósitos aqui na membrana basal do túbulo, amiloidose, então esse aqui tanto na parede de vaso, quanto também na parede de túbulo, tubulopatias, formando cristais ou não, devido a essas gamopatias, e no compartimento glomerular, nós temos desde depósitos organizados dessas gamopatias monoclonais, como, por exemplo, formando microtúbulos, que é a glomerulonefrite monotactoide, ou beta-pregueadas, que é a amiloidose, aqui especialmente, pode ser tanto cadeia pesada, mas é muito mais comum ser cadeia leve, e lambda é mais comum ainda do que capa. Como também as glomerulopatias com depósito não organizado, por exemplo, o depósito da própria gamopatia, doença de cadeia leve, ou de cadeia pesada, ou das duas, sendo que de cadeia leve é mais comum, e nesse caso, capa é mais comum do que lambda. E também glomerulonefrite do padrão membrano proliferativo, devido à gamopatia, e a glomerulonefrite por C3. Então, glomerulonefrite por C3 está, sim, incluída nessa gama, né, de lesões renais devido à gamopatia monoclonal, de significado renal, porque só o rim está acometido, né? Então, está aqui a glomerulonefrite por C3. E outra entidade, que também é resultante da hiperativação do sistema B alternativo do complemento, é a microangiopatia trombótica, que está sendo estudada se vai ser incluído ou não também nesse rol. E aqui, um trabalho interessante, publicado ano passado, 2019, de um caso de um paciente, 76 anos de idade, com quadro renal, hematúria, proteinúria, disfunção renal e queda de C3, que havia uma glomerulonefrite por C3. E foi feito um estudo aqui dos anticorpos, da via alternativa do complemento, e tinha anticorpo anti-C3 convertase, o C3-nef, assim como anticorpo anti-fator H, demonstrando uma desregulação, uma hiperativação da via alternativa do complemento, resultando na glomerulonefrite por C3, devido, então, a uma gamopatia monoclonal de significado renal. O nosso caso também tem uma vasculite aguda associada. Quando encontramos vasculite que não tem depósito de imunocomplexo, sempre associamos aos anticorpos anticitoplasma de neutrófilo, ANCA. Como o neutrófilo tem uma interação estreita com o endotélio vascular, a presença desses anticorpos contra as enzimas do neutrófilo
acaba lesando a parede do vaso, levando a uma vasculite. E é interessante que nessas entidades ANCA-relacionadas, tem também aqui a liberação dos NETs, né, a partir desses neutrófilos, que ativam a via alternativa do complemento, entrando aqui num ciclo, né, de piora da lesão, um ciclo vicioso, então também está ativado. Mas nós temos na literatura casos de vasculite, um paciente que ANCA negativo e que tem alteração na via alternativa do complemento. Aqui, caso de mutação da molécula do C3, o paciente tem áreas de isquemia e até necrose, e aqui a vasculite, são ANCAs negativos. E essa molécula do C3 mudada, né, que sofreu uma mutação, acaba fazendo uma C3 convertase em que o fator H não consegue inibi-la. Então, entrando aqui essa amplificação, hiperativando essa via alternativa do complemento. Aqui já um outro trabalho em que existe uma alteração no fator I. Tem a vasculite, são ANCAs negativos, né? E essa deficiência do fator I, essa mutação no fator I, é que levou à hiperativação da via alternativa. Um outro trabalho, analisando aqui o líquido, pacientes que têm vasculite primária no sistema nervoso central, 8 pacientes, todos ANCA negativos, comparando com 11 pacientes sem inflamação, apresentaram aqui várias alterações que indicavam também uma alteração na via alternativa do complemento. E mais interessante ainda, nós temos esse caso, publicado em 2018, o paciente tem uma gamopatia monoclonal e C3, uma glomerulonefrite C3, também uma vasculite na pele, que era ANCA negativa. Então, talvez nosso paciente tenha essa glomerulonefrite por C3, essa vasculite, e essa vasculite também tenha sido o mesmo mecanismo da hiperativação da via alternativa do complemento, que é a patogênese dessa glomerulonefrite por C3. Mas na época, em 2018, o resultado, o laudo dessa necrópsia, dessa biópsia renal, desculpa, então apresentava lesões agudas de uma vasculite associada a uma glomerulonefrite por C3, padrão membrano proliferativo, já com lesões crônicas de espessamento fibroelástico nas artérias e essa fibrose intersticial e atrofia tubular em 30% da área cortical. E devido a esse quadro, especialmente de vasculite, deveria investigar a ANCA, porque a gente não recebeu, estava em andamento esse resultado ainda. Né? Então, agora eu vou passar a palavra para o Fabiano para falar sobre a evolução do paciente e muito obrigada pela atenção. Bom, então, frente ao que a doutora Marlene me apresentou, né? Então, ela já apresentou para a gente o laudo da biópsia. Então, como que foi a evolução desse paciente? Então, no momento que nós recebemos o laudo da biópsia, a gente já tinha a dosagem do ANCA. Então, no dia, a biópsia, na verdade, chegou até primeiro que o ANCA. E o ANCA, tanto o P-ANCA quanto o C-ANCA, vieram negativos. E a eletroforese de proteínas que ainda estava pendente e ainda não tinha saído nesse momento. O paciente ele evoluiu de uma maneira muito ruim no início. Ele piorou progressivamente a função renal, chegou a fazer uma creatinina de 7,4, ureia de 247, hipervolemia, acidose, hipercalemia, sendo necessário o início de hemodiálise praticamente 7 a 10 dias depois que ele internou com a gente a primeira vez. Com o resultado da biópsia, a gente vendo aquela vasculite, glomérulos com crescente, a glomerulopatia, glomerulonefrite do C3, a gente começou uma pulsoterapia com metilprednisona, 1 grama ao dia por 3 dias, e fizemos uma primeira dose de ciclofosfamida. E esse paciente ele teve uma ótima evolução. Ele realizou só 4 sessões de hemodiálise, depois do início da pulsoterapia e com corticoide da ciclofosfamida, evoluiu com boa diurese, melhorou a função renal e uma semana depois esse paciente já estava praticamente em condições de alta para casa. Ele recebeu alta para segmento ambulatorial
E a gente manteve prednisona via oral, quase aí 1 miligrama por quilo, e os cursos mensais programados de ciclofosfamida. Até setembro de 2018, ou seja, 6 meses depois, ele fez doses mensais de ciclofosfamida com uma recuperação total da função renal. Ele não tinha mais proteinúria e não tinha mais hematúria ao final desse tratamento. A creatinina dele sempre variou em torno de 1 a 1,1, 1,2. Ele teve uma resposta assim, muito boa, a gente ficou até surpreso na ocasião. Em outubro de 2018, numa tentativa de terapia de manutenção, baseado assim, apesar de não ter muito consenso de como tratar essa patologia, a gente deixou a azatioprina de manutenção. Esse paciente teve uma certa perda de segmento no momento e voltou depois em março do ano passado com uma creatinina agora em elevação, a proteinúria que era negativa já estava em 1 grama e uma urina com uma hematúria maciça. A gente reintroduziu a ciclofosfamida nesse momento e pediu um retorno precoce. E mais uma vez esse paciente teve uma perda de segmento. Ele voltou depois de 4 meses, já mantendo a piora da função renal, creatinina de 1,9, a proteinúria de 10,6 gramas, então agora já uma proteinúria importante, urina proliferativa com 765 mil hemácias, e nós dosamos o C3 e C4 e ambos consumidos. Apesar do diagnóstico ser de glomerulonefrite do C3, pelo nosso laboratório, nas 2 dosagens que a gente tinha, no momento da biópsia e agora, tanto C3 e C4 estavam consumidos, a gente não conseguiu muito bem explicar por que também esse consumo do C4. Nesse momento, por conta da piora clínica, a gente foi dar uma revisada no prontuário do paciente. E aí a gente viu que lá atrás a gente não tinha visto ainda essa eletroforese de proteínas que tinha ficado pendente. O paciente evoluiu bem com o tratamento, depois teve perda de segmento. E ao fazer revisão de prontuário, a gente viu um pico monoclonal discreto de 0,74 gramas na fração gama. E aí a gente partiu para a investigação mais completa. Pedimos imunofixação de proteínas urinárias, que veio um padrão monoclonal IgG-kappa. Pedimos avaliação de hemato, que fez um mielograma com 6% de plasmócitos. E uma vez que a gente tinha menos de 10% de plasmócitos no mielograma, e uma proteína monoclonal menor que 3 gramas, já com essa lesão renal sem qualquer outra alteração, o diagnóstico ficou, então, pela hemato e por nós como gamopatia monoclonal de significado renal. Ele foi avaliado pela hematologia, né? A hematologia, a princípio, ela descartou mieloma múltiplo, porque a biópsia dele de medula não tinha características típicas de mieloma, mas não foi realizado, na ocasião, imunistoquímica para avaliar a clonalidade. O raio-x de ossos longos desse paciente não evidenciou lesão lítica, e nesse momento, o tratamento, ele já tinha feito, né, uso de ciclofosfamida, hemato retornou, né, a ciclofosfamida que a gente já tinha prescrito, iniciou a dexametasona e foi solicitado para esse paciente bortezomib, que é o tratamento mais indicado, e ele ficou aguardando até chegar essa medicação que não estava disponível no momento. Em outubro do ano passado, 3 meses depois, ele teve uma piora da função renal e necessitou voltar para a hemodiálise. De outubro até fevereiro desse ano, ele teve várias internações por processos infecciosos, sepsis cutânea, infecção de corrente sanguínea, teve vários sangramentos com necessidade de hemotransfusão. Em fevereiro, ele internou com um novo quadro de sepse, aí já em uso da quimioterapia com bortezomib, teve um quadro de sepse pulmonar e acabou vindo a óbito. Bom, em relação ao diagnóstico, só para citar rapidamente, porque tanto o Fabrício quanto a Marlene já comentaram, então, em relação à glomerulonefrite por C3 e gamopatias, as gamopatias incluem uma gama de doenças que a gente tem o mieloma múltiplo, doenças linfoproliferativas, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado e a gamopatia monoclonal de significado renal. A teoria é que esse IgG monoclonal produzido nessas situações cause uma lesão renal indiretamente por uma desregulação na via alternativa do complemento, podendo então causar glomerulonefrite do C3. A hipótese é que esse IgG funcione como um anticorpo contra a C3 convertase ou alguma outra proteína regulatória da via alternativa do complemento.
A glomerulopatia por C3, como já foi falado, representa essa lesão histológica, com duplicação de membrana basal e proliferação de célula mesangial, e depósitos dominantes de C3, com quase nenhum depósito de imunoglobulina. Na eletrônica, quando a gente vê depósitos mesangiais e subendoteliais, a gente está à frente à glomerulonefrite do C3. E como a doutora Marlene falou, se o depósito for intramembranoso, a gente tem a DDD. Essa é uma doença do sistema complemento, principalmente causada por mutação dessas proteínas regulatórias. Em trabalhos recentes, eles avaliaram 95 casos de glomerulonefrite do C3. E em 38% desses casos, o diagnóstico associado era uma gamopatia monoclonal. Mais recente ainda, o registro francês de glomerulopatia avaliou 50 casos de glomerulonefrite por C3, já sabidamente associadas a gamopatias monoclonais. E o diagnóstico mais frequente de gamopatia foi a monoclonal de significado renal, em 60% das vezes, seguido aí do mieloma smoldering, do mieloma sintomático e de demais doenças linfoproliferativas. Já foi mostrado esse gráfico, então a classificação atual da membrana proliferativa vai depender do que deposita na imunofluorescência. Se for um depósito de C3 isolado, a gente está à frente de uma glomerulopatia por C3, que pode ser DDD ou a glomerulonefrite do C3. Se acontecer um depósito de complemento imunoglobulina, a gente tem que pensar em alguma causa secundária, como infecções, destaque aí para hepatite C, endocardite, abscessos, as paraproteinemias e doenças autoimunes, como lúpus e Sjögren. Esse slide também já foi mostrado, tá, um dos trabalhos que a doutora Marlene mostrou. Quando a gente tem a glomerulopatia do C3, a glomerulopatia com dominância do C3, ela pode ser a DDD, ela pode ser a glomerulonefrite do C3, pode estar associada a outros tipos de depósito, mas a gente não pode esquecer nunca de fazer essa pesquisa, o que a gente acabou até demorando para pesquisar e suspeitar no nosso paciente do caso. Então, a glomerulonefrite do C3 está, sim, muito associada em 40% das vezes com essas paraproteinemias. É recomendado, sempre que a gente tiver uma glomerulopatia do C3, fazer dosagem não apenas do C3 e do C4, mas como outros fatores aí do complemento, além dessa pesquisa aí para as paraproteinemias. A gente sabe que, infelizmente, nem todo lugar tem disponível dosagem de fator H, do fator CFHR5. Então, às vezes, a pesquisa para se estudar a causa genética dessa desregulação da via alternativa, muitas vezes acaba sendo incompleta. São várias as doenças, né, as paraproteinemias, que acabam tendo a evolução para a doença renal. E a gamopatia monoclonal de significado renal é uma entidade nova, definida aí de 2012 para cá, com mais ou menos uma variante da de significado indeterminado, onde a gente tem menos 3 gramas de proteína monoclonal, menos de 10% de plasmócitos no mielograma, mas tem já lesão renal, diferente de outras entidades aí, como o mieloma smoldering e assim por diante. Nesse trabalho do ano passado sobre as disproteinemias e o rim, ele mostra a importância de você somar técnicas para tentar chegar nesse diagnóstico. Muitas vezes a gente só pede a eletroforese de proteína sérica, e isso diminui muito a chance da gente dar o diagnóstico. Quanto mais técnicas a gente consegue solicitar, principalmente a eletroforese de proteínas urinárias, e se tiver disponível até o free light chain, a gente consegue ampliar muito o diagnóstico. Somando todas as técnicas, a gente consegue chegar no diagnóstico de quase 100% dessas gamopatias. Como também já foi mostrado, essas paraproteinemias, disproteinemias, elas causam uma série de diferentes lesões nos rins, desde a nefropatia do cilindro, a amiloidose, doença de cadeia leve, cadeia pesada ou associação das duas, crioglobulinemias, imunotactoides, que foi um diagnóstico levantado pelo Fabrício, a glomerulonefrite proliferativa com depósitos de imunoglobulinas, o nosso caso, que é a glomerulopatia do C3, a tubulopatia proximal de cadeia leve, a glomerulonefrite fibrilar. Então, são várias entidades são vários tipos de lesão renal causadas por essas paraproteinemias.
E esse slide também já mostrado pela doutora Marlene, nesse espectro de tentar dividir melhor essas doenças entre imunocomplexos, com imunoglobulinas com depósitos organizados ou depósitos não organizados. E nos casos onde não há imunocomplexos depositados, a gente vai ter a glomerulonefrite do C3 e, no caso de lesão vascular, a microangiopatia trombótica. E, por fim, nesses casos da glomerulonefrite de significado renal, mais uma vez a divisão frente ao local acometido, seja lesão glomerular, túbulo intersticial ou vascular, por depósito de proteínas monoclonais, ou quando a gente não tem essas proteínas monoclonais, basicamente a gente vai estar à frente a glomerulonefrite do C3, a microangiopatia trombótica e também lembrando da síndrome PONS. Esses são os 2 artigos que eu acho mais relevantes assim, para a gente estudar do caso. Esse consenso aí já de 2013 sobre glomerulopatia por C3 e esse consenso mais novo sobre gamopatia monoclonal de significado renal. Era isso que eu gostaria de apresentar. Parte dessa revisão já tinha sido mostrada pelos colegas. E só lembrar a importância dos diagnósticos das paraproteinemias nesses pacientes. Hoje a gente tem costume de todo paciente com proteinúria acima de proteinúria nefrótica em pacientes, por exemplo, acima de 50 anos, sempre que possível, além da eletroforese de proteína sérica, a gente tem tentado solicitar também a eletroforese de proteínas urinárias para tentar chegar ao diagnóstico dessas doenças aí, que são cada vez mais frequentes no nosso meio. Mais uma vez aí agradeço ao Fabrício, a doutora Marlene, ao Estênio pelo convite e à Sociedade Mineira de Nefro pela oportunidade de estar apresentando o nosso caso e dividindo experiências. Muito obrigado. Bom, pessoal, excelentes palestras, brilhante mesmo. Eu gostaria de agradecer muito ao Fabiano, ao Fabrício e à doutora Marlene pelo brilhantismo na apresentação. Gostaria de agradecer a todos os participantes também. A gente teve muito participante, né? 150 participantes, muito bom. Eu gostaria de abrir para perguntas através do chat. Eu gostaria de começar com uma pergunta para a doutora Marlene. Doutora Marlene, na biópsia renal, a senhora consegue fazer uma técnica diferente para talvez conseguir detectar a deposição de cadeias leve na imunofluorescência? Porque a gente vê algumas vezes na prática que não é tão fácil encontrar cadeia leve na imunofluorescência. Ou não existe uma técnica específica para essa procura de cadeia leve? Bom, o que nós fazemos na rotina da imunofluorescência é a rotina dos antissoros normais mesmo, de rotina, né? Então, muitas vezes a gente encontra, sim, a gente tem diagnóstico de doença de cadeia leve, mas, às vezes, o que acontece é que existe um defeito na cadeia leve, no epitopo, de onde liga o nosso soro, que é comprado, é comercial. Então, pode ser, sim, que tenha a cadeia leve depositada, mas o nosso soro não consegue detectar, porque existe um defeito justamente naquele epitopo. Então, isso pode acontecer. E eu não tenho nenhuma outra técnica para poder detectar isso, não. Então, seria a rotina mesmo. Ótimo. A doutora Sandra Vilaça está fazendo uma pergunta aqui. Ela disse que tem um caso de glomerulonefrite por C3, foi afastada a gamopatia e ela usou o micofenolato de sódio e um corticoide. Ela teve uma boa resposta. Ela pergunta aqui, vocês viram sobre o tratamento com micofenolato nessas glomerulopatias por C3? Eu já li um pouquinho sobre isso. Quando a gente pegou o caso do paciente, a gente tinha até pensado mesmo na possibilidade do micofenolato, mas logo que a gente demorou até para ver a eletroforese e viu que era mesmo uma gamopatia, a gente já pediu a interconsulta para hemato e eles já solicitaram o protocolo aí com o bortezomib associado com a ciclofosfamida. Lembrando que alguns desses pacientes também apresentam uma boa resposta ao rituximab, mas eu já li quando é glomerulonefrite por C3, mas não associada à gamopatia. Quando ela é
isolado eu já tinha lido que tem uma boa resposta mesmo. Fabrício, você quer fazer uma pergunta para a doutora Marlene, né? Como explicar o consumo de C4? Tem alguma técnica na biópsia que poderia justificar esse consumo? Não sei explicar esse depósito do C4. Eu imagino o seguinte, como tem essas gamopatias, né, tem esses anticorpos, em algum momento tem estimulação aí da via clássica, e que não foi assim suficiente técnica de rotina. Pode ver que o C4 está diminuído, mas proporcionalmente o C3 está muito mais diminuído. Então, sem dúvida nenhuma, há uma hiperativação da via alternativa do complemento, mas existe aí alguma coisinha, né, que é o que a gente vê do C4. A técnica que poderia ser vista é procurar o C4D, né, que a gente teria, assim, em termos de morfologia. Nesse caso, nós não fizemos, mas eu vou fazer ainda para ver se tem, onde que tem, se tem ou não, mas realmente eu não sei assim, o que pode ter acontecido, mas eu acho que deve ter, pelo menos, em parte, estimulado aí a via clássica também, mas menos, bem menos. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os participantes, aos nossos palestrantes pelas brilhantes palestras. Eu gostaria de deixar aqui um convite já para a próxima edição do Pensar Mineiro, vai ser no dia 17 de novembro, tá? Então marquem aí, vai ser numa terça-feira. Deixar aqui, de novo, um lembrete do Congresso Mineiro de Nefrologia, que vai ser realizado, Congresso Mineiro do ano que vem, né? Vai ser realizado dia 20 a 22 de maio, na cidade de Tiradentes. Então, já todo mundo anotar na agenda aí o Congresso Mineiro. Bom, parece que a gente não tem mais perguntas. Gostaria mais uma vez então, de agradecer à Sociedade Mineira de Nefrologia, o Dr. Sérgio, o Aiton, a doutora Genaíne Paixão pela ajuda, a doutora Lilian, que é a presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, obrigado pela ajuda. Gostaria de agradecer ao Tiago, que ajudou a gente na questão da toda a produção aqui do evento. Foi a primeira vez que a gente fez, né, totalmente online. Espero que a gente continue e cada vez com mais participantes. Agradecer a todo mundo que participou. Não fazia sentido, né, ter o Pensar Mineiro se não fosse os participantes. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todo mundo. Acho que foi um evento muito bacana. Se alguém quiser fazer algum comentário, Fabiano, Fabrício, doutora Marlene, muito obrigado. Então, pessoal, obrigado, boa noite a todos. Nos vemos em breve, então, no dia 17 de novembro, tem mais uma sessão do Pensar Mineiro. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigada a todos.